Bom dia a todos. Que ótimo que nós estamos reunidos aqui novamente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Salgado e eu frequento aqui no Cresce o curso de oratória, que é ministrado por essa excelente professora Maria Lúcia. O tema que eu vou abordar com vocês agora é superação. Eu gosto muito de biografias, de ler biografias de pessoas que em suas atividades foram muito importantes no passado. E quando eu li a biografia de um dos maiores oradores que o Brasil já teve até agora, José do Patrocínio, me chamou a atenção uma situação de terrível constrangimento e posterior superação pela qual ele passou enquanto pronunciava um de seus inúmeros discursos. Nessa ocasião estava presente também um grande escritor daquela época, Coelho Neto, que posteriormente descreveu esse momento com muitos detalhes. Coelho Neto era então membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupava a cadeira de número 2. Como membro da academia, coube a ele a responsabilidade de pronunciar um discurso de saudação a Mário de Alencar, que ocuparia a cadeira de número 21 no lugar de José do Patrocínio. Nessa cerimônia de saudação, conta Coelho Neto que certa noite, no Teatro Lucinda, no Rio de Janeiro, encontraram-se dois extraordinários oradores daquela época, que iriam também proferir seus discursos naquela noite. Esses dois oradores eram José do Patrocínio, que eu já mencionei, e Silva Jardim. Os dois haviam sido companheiros de lutas por grandes causas, havendo lutado lado a lado, inclusive pela nobre causa da abolição da escravidão no Brasil. Mas, naquele momento, os dois eram adversários. Eram adversários porque Silva Jardim havia se entusiasmado pela causa republicana, ideal esse que ia contra a linha de pensamento de José do Patrocínio. Quando chegou o momento dos dois pronunciarem seus discursos, o primeiro a falar foi Silva Jardim, que pronunciou um discurso eloquente, um discurso elegante, inclusive mesclado com alguns toques de ironia que ele habilmente sabia utilizar. Enfim, ele pronunciou um excelente discurso, como era esperado de um excelente orador que realmente ele era. E no final do seu discurso ele foi aplaudido entusiasticamente pela plateia. Na sequência coube então a José do Patrocínio também proferir seu discurso. Esperava-se dele um excelente desempenho, porque na verdade ele era um exímio orador. Mas o que se viu foi uma figura apagada, uma figura tímida, que pronunciava as palavras com certa hesitação, com certa insegurança, dando motivo para que a plateia se manifestasse em alguns momentos com algumas vaias. Enquanto José do Patrocínio ainda pronunciava seu inexpressivo discurso, ouviu-se uma frase pronunciada em voz alta que ecoou por todo o recinto do teatro. Essa frase então era: "Cala a boca, negro!" Nesse instante, aquela figura tímida, aquela figura apagada de José do Patrocínio transfigurou-se de maneira impressionante, como era possível de se ver pelo seu olhar, pela sua expressão facial, pelos seus gestos. Nesse momento ele voltou a ser o verdadeiro José do Patrocínio, ou seja, o excelente tribuno que realmente ele era. Seu discurso, a partir desse momento, passou a ser pronunciado por ele com muita veemência, conseguindo entusiasmar plenamente a plateia. Aquela mesma plateia que momentos antes havia se manifestado com algumas vaias e que passou a aplaudi-lo efusivamente, tanto no transcorrer como no final do seu discurso. Posteriormente, quando José do Patrocínio já havia terminado seu discurso, ele soube então que quem havia pronunciado aquela frase de efeito teria sido um de seus maiores amigos, cujo nome era Paulanei. E Paulanei se justificou na ocasião dizendo que havia tomado aquela decisão para mexer com o brilho de seu amigo. Objetivo esse que realmente ele conseguiu, fazendo com que José do Patrocínio, sem perceber, tirasse proveito daquele terrível momento constrangedor e transformasse aquele momento
em um discurso eloquente, um discurso brilhante que emocionou a todos quantos o ouviram e conseguindo assim uma extraordinária superação daquele terrível momento. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, foi um grande prazer estar aqui falando para vocês e até a próxima oportunidade.